importantes da história de Santos que foram deixados de lado. E em contrapartida você vê lá um Neymar, Neymar pai, em cima de um carro alegórico, desconfortável, afinal de contas, bombardeado pela imprensa mundial, aí, acusado de sonegação de impostos, e também Mamonas Assassina, que é aquele grupo que muitos sequer nem conhecem, teve uma ascensão meteórica e morreram todos num acidente numa tragédia, todos de uma vez só dizimados. Quer dizer, que fala de uma música que na verdade é Praia Grande. Aliás, em relação a esses comentários, nós tivemos lá a inclusão de Cidade Oceã como uma das cidades da Baixada Santista e outras situações também que são forças do carnaval. Muito bem. Boa, viu o desfile ou não? Não acompanhei o desfile, não estava na cidade, só no último dia aqui na terça-feira acompanhei de perto esse sinistro no Porto de Santos, mas os noticiários aí, alguns de jornal, outros dos veículos, das mídias sociais, mostrava aí, como a gente fala no jargão popular, o ouvi dizer, escutei falar, mas o noticiário e os críticos carnavalescos apontavam já um carnaval pífio, para não se dizer na média, quando se diz na média, medíocre. Carnaval medíocre da Grande Rio. Eu sempre me posicionei aqui nesse balcão contrário a esse tipo de serviço, porque se é bom, ele repercute bem, ele vende a cidade bem, ele mostra as coisas bonitas que a cidade tem. E a história, como bem disse, a história foi deformada. A história, como muitos críticos do próprio carnaval, e vocês vão ver aí as notas, hoje a apuração, né? Daqui a pouco a apuração. Quem está com a gente na reprise, evidentemente, que já tem o resultado. Né? Vocês vão ver as notas aí, como é que ficaram, os especialistas, eu não sou especialista em carnaval, mas que de nada adianta passar a fumaça do café, como falou no jornal O Dia, lá do Rio de Janeiro, dizendo que passava a escola de samba e sentia o cheiro do café. Mas falaram da Vila Belmiro, não se falou do time do Santos, falou do Neymar, falou do Pelé, e praticamente a cidade não se resume só a isso, a cidade se resume a muito, já se falou isso antecipadamente, antes da escola sair daqui, as pessoas que fazem carnaval, os especialistas em história, comentaram que era pobre, era fraco o samba enredo, e logicamente se aproveitou aquilo que se podia esperar, mas pensaram aquilo que estava escrito na sinopse, ou seja, o Pelé, o Rei Pelé, o Neymar, o Santos Futebol Clube, e se resumiu aquilo, e a escola de samba, infelizmente ou felizmente, para eles lá, de puderem passar um carnaval muito abaixo da média. E a gente vê que esses custos, as pessoas que foram lá, muitas pessoas da cidade participaram desse desfile, principalmente da média e alta sociedade, compareceram, desfilaram, brincaram no carnaval, perfilaram nos camarotes da Brahma, da número 1, da Proibida, e eu queria saber como vender a imagem de Santos e o que Santos realmente ganhou com esse desfile lá na nobre e belíssimo sambódromo da Marquês de Sapucaí. O que Santos realmente vai tirar de proveito ou tirou de proveito? Porque se conta uma história sequelada, uma história fragmentada, se fala da cidade por metáforas ou se fala da cidade por 2 ou 3 elementos que compõem a cidade, é um desrespeito ao santista, é um desrespeito ao carnaval. Eu não sei aonde que nós vamos publicamente focar e vislumbrar aí, até para o turismo, quem viu aquilo e vai falar assim, eu vou para Santos, eu vi o carnaval, é aquilo que é Santos? Não é. Então, acho que nem para tirar proveito do turismo, não foi praticamente. Às vezes, o cavalo dado diz que não se molha os dentes, mas às vezes esses dentes a gente tem que analisar bem. Diz que foi doação, foi contribuição, mas
às vezes a contribuição em outra coisa, em outro núcleo, em outro patamar, na saúde ou na educação, ou até própria dentro da cidade, traria mais efeito positivo do que esse que todos, eu acho que não encantou a todos. Não encantou, sem dúvida, né? Faltou muita coisa lá no desfile da Grande Rio. Cassione, fica à vontade aí, também não sei se assistiu ou não, mas fica à vontade para comentar, ou os comentários, ou as informações, ou o que viu, ou o que não viu, fica à vontade aí, Cassione. Em primeiro lugar, eu vi o desfile do começo ao fim, até para poder falar o que eu vou dizer. Se eu não tivesse visto, por ouvir dizer, a gente fica sempre na dúvida. Eu vi. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que houve tempo suficiente para a Secretaria de Cultura de Santos influir na elaboração da execução do enredo da Grande Rio. Se isso não é tarefa da Secretaria de Cultura, é tarefa de quem? E, pelo jeito, a Secretaria de Cultura, se influiu, ou se quis influir, não foi ouvida. O que nós podemos comparar, desde logo, é o seguinte. A Beija-Flor, com um marquês, com um único marquês, que é o Marquês de Sapucaí, que dá o nome ao Sambódromo, porque o Sambódromo está na rua, antiga rua Marquês de Sapucaí. Se um marquês sozinho, de Nova Lima, em Minas Gerais, deu grandiosidade ao desfile de uma escola que foi a Beija-Flor, um único marquês, nós, que tínhamos muito mais do que um marquês, não soubemos aproveitar o vulto histórico. Escola de samba não é livro de história? É sim, muitas vezes foi. Pode ser uma história como a história do Marquês de Sapucaí, pode ser uma história da Maria Bethânia. Não importa, todos têm história. Agora, Marquês de Sapucaí sozinho fez a Beija-Flor. Nós tínhamos um José Bonifácio de Andrada e Silva, que foi o patriarca da independência do Brasil, e seus dois irmãos, Martim Francisco e Antônio Carlos, nem apareceram. E numa caricatura apresentada pelo Oscar Magrini, veio o José Bonifácio, que mais parecia, como disse meu filho, um lorde inglês. Não aproveitamos isso. Não aproveitamos. Beija-Flor só tinha Marquezinho de Sapucaí, que foi um ministro do Dom Pedro. Só. Não apresentamos o padre Bartolomeu de Gusmão, que foi o inventor do primeiro balão e, portanto, que fez o homem sair do chão no sonho de voar. Padre Bartolomeu de Gusmão. Esquecido. Zero. Não existiu, não apareceu. O irmão dele, diplomata, Alexandre de Gusmão, foi quem deu ao Brasil de hoje os limites que ele tem, influindo, negociando no tempo do Tratado de Madrid. E, portanto, se o Brasil hoje é do tamanho que é, pelo menos o tamanho geofísico, esse tamanho nós temos. Esta grandeza nós temos. Pelo menos essa. Quem deu esses limites ao Brasil foi Alexandre de Gusmão. Não apareceu. Não existiu. Mostraram, talvez o enredo pudesse ter um título. Eu fui no Itororó beber água que não achei Bela Morena, coisa parecida. Achei a Bela Santos. E por achei ela, Bela Santos, pelo qual me apaixonei. Isso. Fonte do Itororó,
que está seca há muito tempo e ninguém sabe onde fica. Mostraram um porto que nos últimos meses, ao invés de ser glorificado como o maior porto da América Latina, tem sido o porto que tem dado problemas gravíssimos para toda uma região, com vazamentos, com explosões, com incêndios. Então a memória do Porto de Santos, na mente de quem viu o desfile, esse é o porto que tem feito esses estragos que a Ilha Banha referiu mais um hoje. Não mostraram os jardins da praia, está no Guinness. Mostraram o que já não existe. Fonte de Tororó não existe, os bondes já não existem, o porto que está em decadência do ponto de vista da estrutura, que nós sabemos. Não mostraram algo que tem que ser reconhecido, gostem ou não gostem. Santos tem um jornal que tem 122 anos de existência, de uma existência ininterrupta. Não é um jornal que foi fundado em 1800, mas que depois não existiu mais. A Tribuna de Santos está entre os 5 mais antigos jornais do Brasil. 122 anos, desde Olímpio Lima até hoje. Não apareceu isso no desfile. Aí aparece como destaque, o senhor Neymar Pai. Eu quero saber qual foi a contribuição que o senhor Neymar Pai deu à história de Santos e à grandeza de Santos. Ele ajudou a fazer o filho, né? Só isso. Se ajudou a fazer o filho, todos nós que ajudamos a fazer filhos nesta cidade, somos, de certa maneira, merecedores de estar ali naquele destaque, porque os nossos filhos, como regra, permaneceram aqui pastando numa cidade que cada vez mais andou para trás. Então, esse comentário é para mostrar o seguinte: a Grande Rio não tem culpa de adivinhar, não há ali pessoas capazes de saber a grandeza que Santos pelo menos teve, se era para mostrar o passado. Não sei se perceberam que o maior ataque do mundo, e só não estava presente o Pelé, o maior ataque de futebol do mundo, já que o destaque para o futebol foi tão grande, foi Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Estavam lá Durval, Mengalvio, Coutinho, Edu, Pepe, que nem apareceram, mal apareceram. Lá, todos os outros, Clodoaldo, etc., mal apareceram. Só apareceu o Gabigol. Como se o Gabigol fosse a história, não é, de um time bicampeão do mundo. Quer mostrar o futebol? Vamos mostrar o futebol. Pelé não podia ir, justificou, está andando ainda com um aparelho, tudo bem. Neymar teve que jogar na Espanha, prioridade, não podia estar ausente do grande clássico do futebol espanhol, Barcelona contra sei lá quem, não podia vir. Então estava o pai dele, honra e glória da nacionalidade. Não tenho nada contra o pai do Neymar, nem eu conheço. Mas um destaque naquele carro, com tantas e tantas figuras que poderiam estar ali. Por que não reuniram, por exemplo, já que é para fazer também esta parte, por que não reuniram todos os atores, os músicos, os cantores que estão aí ou que foram de Santos? Pegava o Ney Latorraca, pegava a história de todos. Bete Mendes, todos podiam fazer uma ala ou um carro em que estivessem ali. Nuno Leal Maia também não apareceu. Nuno Leal Maia, que a Globo dispensou. Alexandre Borges, que é para hoje... colocar aí os menininhos que mal declamam batatinha quando nasce. Então, eu achei que do ponto de vista de quem ficou acordado, a escola entrou na avenida às 2 em ponto, até às 3 e pouco da manhã,
Os carnavalescos da Grande Rio não conhecem Santos, não conheceram o passado de Santos. E a Secretaria de Turismo da cidade, que vem explicar se esforçou e se tem conhecimento de uma história, se esforçou para que a Grande Rio pudesse fazer algo mais do que fez. Porque ninguém pensou nisso, e eu termino como comecei. O Marquezinho de Sapucaí, de Nova Lima, de Minas Gerais, ministro de Dom Pedro, deu um enredo inteiro de uma beija-flor. E nós, com esses vultos que eu citei, para não falar de Vicente de Carvalho, um dos maiores poetas e escritores deste país. Então, se era para mostrar o que foi mostrado, melhor que essa história fosse mostrada na passarela de Camanducaia, no carnaval de Camanducaia. Vamos para o intervalo e o painel regional volta daqui a pouquinho. Até já. Voltamos, segundo bloco do nosso painel regional, aqui com o Heraldo, ao lado do Banha, a Cassione e a Cibele Lima, trazendo aí alguns questionamentos, algumas perguntas, alguns comentários, porque tem muita gente falando sobre o que a gente comentou aqui a respeito do carnaval e do desfile. Isso vai dar uma polêmica, não sei onde é que vai acabar. Talvez acabe hoje, né? Se a Grande Rio fizer uma colocação razoável, enfim, porque se ficar lá embaixo, olha, vai continuar isso aí pesado, hein? Isso mesmo, Boturão. Olha, o Rogério da Ponta da Praia e o Custódio, eles estão basicamente a mesma dúvida. O Custódio alega o seguinte: a prefeitura, por sua vez, nega e diz, né, sobre investimento de 15 milhões ou 18 milhões. Eles estão em dúvidas quanto ao investimento. Quanto realmente foram investidos no carnaval? De 15 milhões ou 18 milhões? O próprio prefeito já veio ao público e disse que Santos não despendiaria nenhum centavo de dinheiro público. Tanto é que, logo em seguida, veio a manifestação da Libra, dizendo que estava doando 15 milhões para o carnaval. Agora, se existem outros doadores também, a gente não sabe, logicamente, vai precisar até apurar quem são esses doadores, porque a própria Receita, por si só, Cassione, ela vai querer saber, né? Quem colocou, quanto foi, isso é comum. Acho que ele pergunta sobre a prefeitura, né? Isso, ele pergunta sobre o investimento, a dúvida, né, que está ocorrendo. Poderia, né? Não teria cabimento algum. Mais alguém para falar? Diga. A Libra Terminais é que pagou. Eu não vi isso de nenhuma manifestação da Libra. Quem disse isso foi a prefeitura. Muito bem. E o Uriel pergunta para a mesa sobre o carnaval aqui. O carnaval em várias regiões brasileiras tem aspectos culturais e econômicos. O que fazer para a nossa região investir no carnaval? Não é difícil, né, Uriel? As escolas não funcionam durante a semana, o Banha está sempre circulando pela cidade aí, sabe disso. Evidentemente que no gabinete dele devem passar durante o ano uma série de carnavalescos que vão lá conversar. A X9 perdeu a quadra. A escola mais tradicional, campeoníssima aqui do Carnaval de Santos, perdeu a quadra. Imagina as escolas em São Vicente, em Cubatão. As prioridades são completamente outras, infelizmente. No Rio é uma indústria. O primeiro ponto é entendimento. Terminado o carnaval aqui, as 3 escolas, pelo menos, saíram da Liga Independente. E a Liga desmanchou também, né? X9, União Imperial e Amazonense. O presidente entregou o cargo da Liga, o vice-presidente também entregou o cargo. Se não houver confusão total. Fora a apuração que a gente criticou aqui no programa, que o local da apuração tem que ser no Sambódromo. Não tem nada a ver com o Teatro Guarani, se as pessoas... E tem mais, depois que você elegeu seus representantes na Liga, ô Cassione, eles são os responsáveis pelo carnaval. Dentro daquilo, aí, o escopo é esse, o regulamento é esse, só pode entrar. Depois não adianta chorar, falar, olha, o limite da altura, o air draft do possível é até 9 metros. Não adianta entrar com um carro de 10 metros. Aí o outro, não adianta vir, que tem que ter o quesito de números de pessoas na bateria da ala da Baiana, quem entrou é no horário, tem desconto. Aí fala assim, quem escolheu a Liga? Foram os próprios representantes da escola de samba. E quem selecionou os jurados? Foram esses mesmos representantes eleitos. Então, não adianta chorar depois do leite derramado. É fazer um carnaval melhor, se aprofundar e se profissionalizar, coisa que a gente escuta há muito tempo, mas se não é o beneplácito do cofre público, Cassione, que já virou usando e veterano, rotina no carnaval, principalmente de Santos, não sai nada de diferente, não.
Só que São Paulo provou o contrário. São Paulo, e demorou, São Paulo, a capital mais pujante, mais rica e mais populosa do Brasil, apresentou um carnaval que, na minha modestíssima opinião, não deve nada e até em alguns aspectos supera, do ponto de vista do visual, da organização, do luxo, dos carros alegóricos, em alguns aspectos supera até o Rio de Janeiro hoje. Demorou. Vinham lá devagarzinho, não é? Nenê da Vila Matilde, não sei o quê, foi indo, vai, Rosas de Ouro. Veja agora o número de escolas, a quantidade e a qualidade. A Império, que ganhou, da Casa Verde, que ganhou em São Paulo, apresentou um desfile que não deve nada a nenhuma escola das que desfilaram no Rio de Janeiro. Então é um problema de tempo, é um problema de ir fazendo, profissionalizando, sim, porque isso é uma indústria. Se é uma indústria, tem que ser feita a coisa com olhos profissionais, não é? E não no amadorismo, na improvisação, e não as escolas recebendo dinheiro à custa de festinhas nos seus barracões no fim de semana. Isso não dá, evidentemente, condição de você ter recursos suficientes para apresentar um carnaval à altura do carnaval que você vê em outros lugares. Por exemplo, a característica do carnaval de Salvador é diferente. O Salvador vai todo mundo para a rua, tem a impressão que não fica um quarto, uma sala, uma cozinha ocupada por ninguém durante os 3 dias, porque a multidão que vai para a rua no Recife, que vai para a rua em Olinda, que vai para a rua em Salvador, é uma coisa extraordinária, mas não tem desfile de escolas de samba, nem grandiosidade. E, em compensação, os fiéis e leais baianos não saem de lá. Estão todos lá. É Ivete Sangalo, é Caetano, é Cláudia Leite, é não sei o quê. É o Brown, Carlinho Brown. Todo mundo. O próprio Gil. E o Gil. Então, eles fazem um carnaval em que o povo vai para a rua. É diferente. Aquilo ali é uma coisa espontânea. E, nesse aspecto, eu quero dar parabéns, mesmo, de coração, sem nenhum bairrismo. Eu fiquei profundamente impressionado, positivamente impressionado com a banda do Campo Grande, que tem como concentração e como ponto, não é, a esquina da Almirante com a Espírito Santo. Eles passaram uma verdadeira multidão, um carro de som muito bom, crianças, famílias, sem nudismo, sem bagunça, sem bebedeira, espetacular. Ordeiros, bastante gente, a comunidade praticamente toda do bairro ali. Eu fiquei muito bem impressionado pelo exemplo que esta banda deu. Não é porque eu sou do bairro não, mas realmente estão de parabéns vocês que apresentaram a banda anteontem, no fim do dia, no Campo Grande. Muito bem. Mais alguém falando sobre carnaval ou não? Sim, o Alberto, né, do Boqueirão, ele compartilha o seguinte: em 1995, eu era o presidente da X9 e fiz um enredo com memórias da Rua 15 e falamos de Santos, dos imigrantes do Porto e da cidade. Fomos campeões. Em 2007, novamente, eu estava na presidência e fiz um enredo sobre o Porto, retratando toda a cidade. Mas eu gostaria de perguntar, meu Deus, o que a Grande Rio retratou? O Adalberto, esse é o presidente, que foi presidente da X9 por 2 vezes, o Adalberto. Eu sei quem é. A Grande Rio retratou, na verdade, muito mais o futebol, né? O Santos Futebol Clube. Misturou-se ali as coisas, né? O Santos com o Santos, né? O Santos Futebol ganhou um peso extraordinariamente grande. Como o próprio Adalberto e o Cassione divagou muito bem aqui, a sinopse não estava ajustada à realidade da cidade, nem principalmente aos ícones revelados para a cidade.
desde Brás Cubas, seu fundador, até aí as pessoas que de alguma forma contribuíram e pessoas que foram importantes nos 470 anos da cidade, e a gente não viu. O próprio Mário Covas, mas senador, governador do Estado. Foi cirúrgico, o Cassiano foi cirúrgico. Se a Secretaria de Cultura, que amealha toda essa coletânea, esse estudo, e não interfere, ou a própria Secretaria de Turismo fazendo um amplo marketing aí turístico com uma sinopse que poderia ser estudado em conjunto, por quê? Parece que nós fomos a segunda opção, Cassione. Me dá essa impressão, porque estavam tentando Uberaba, Uberlândia, alguma cidade de Minas Gerais, e em cima da hora falaram assim, olha, não conseguimos esse dinheiro. Aí veio um aventureiro desses aí de última hora e falou assim, vamos lá, a Grande Rio vai dar uma baixada, vamos fazer homenagem para Santos. Joga isso? Precisamos de 15 milhões, a questão é numerário. 15 milhões... 12 milhões, 15, 12, 20, quanto é? 15 milhões, tem um patrocinador, tá aqui. Parece que a matemática foi acertada. Você viu a hora que tem a ala, você não viu o desfile? Teve uma hora que apareceu a ala do urbanização e saneamento. Todo mundo enfiado dentro de uns barris metálicos, não sei se vocês viram, né? Urbanização e saneamento. E nem uma palavra sobre os canais e Saturnino de Brito, que isto é uma das coisas mais raras que existem em toda a face da Terra. Arquitetura brasileira. Onde você teve esse saneamento na base da construção desses canais, em que o Saturnino pensou em tudo e foi um gênio? Então, eu estou dizendo, mostraram uma Santos que não é nem a Santos do meu passado, nem a Santos do meu presente. Com exceção do Santos Futebol Clube semi-oculto, porque as grandes figuras que deveriam ter aparecido, que foram os campeões do mundo 2 vezes, apareceram na penumbra do desfile. Sem contar que a Globo não tinha boa vontade nenhuma de dizer as coisas como deveriam ser ditas. E ainda por cima, não posso deixar de fazer referência, quando terminou o desfile, aos coices que a irmã do Neymar deu no Thiago Leifert. Porque o Thiago Leifert foi entrevistar a irmã do Neymar. Eu não vi isso. Bom, ela só faltou dar as costas para ele e sair andando. Eu nunca vi uma máscara igual. Ou ela está ressentida com alguma coisa, ou muito mascarada, entendeu? Foi uma entrevista em que o Thiago Leifert ficou, não com a brocha na mão, com o microfone na mão. Então, até isto pegou mal. Aliás, a Globo demorou para encerrar o desfile da Beija-Flor, né? O pessoal lá na cabine, enfim. E a Grande Rio já estava entrando. Grande Rio, então você ouvia ao fundo a entrada da Grande Rio e a Globo conversando lá com o pessoal da Beija-Flor. Claro. E a Suzana Vieira, não satisfeita com tudo que aconteceu, detonou a escola, a Grande Rio dela. Falou para Fátima Bernardes, você não está fazendo pergunta, então eu vou dizer. Eu estava confinado ali, encurralado em cima do carro, eu gosto de ir para a rua, sambar no pé, entendeu? Não tinha onde me segurar, eu tenho que ficar agarrado na cerca, e muito menos eu detestaria ter que segurar naqueles 2 paus, que o sujeito vai dançando daquele jeito. Foi uma coisa horrorosa, estou brigando com o carnavalesco. Olha, foi uma cozinha, aquele grande camarote, estúdio envidraçado da Globo naquele momento, virou uma saia justa geral. Pois é, vamos ver o resultado. Eu repito, você que está na reprise, claro, já tem aí o resultado do desfile do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui no ao vivo ainda, na expectativa do que vai acontecer. Tomara que a Grande Rio consiga uma pontuação mediana e que possa ficar aí num lugar bastante satisfatório. Ia pegar muito mal se a Grande Rio ficasse lá embaixo. Tá esperando aí, milagre, triste. Né? Não. Com relação aqui à cidade, Geraldo, alguma nota mais grave aí, policial, enfim, funcionou, me parece que bem, né? Não, tivemos problemas em Bertioga, né? Tivemos dois assassinatos, latrocínios lá em Bertioga, mas
Aqui, praticamente tranquilo. Em Santos não tivemos grandes problemas na área policial, não. Eu me deparei também, que nós fizemos um programa recentemente com o prefeito Mourão, e Mourão coberto de razão, 2 crimes bárbaros em Praia Grande, um sequestro de um comerciante e também um homicídio, um assassinato lá em Praia Grande também. Então mostra o que a gente sempre está debatendo aqui. Não é do ouvir dizer nem de escutei falar, nós estamos debatendo aqui coisas que estão amargurando a sociedade e a população. Não dá para abrir as folhas de jornal todo dia, ou o crime começa na Praia Grande ou termina na Praia Grande. E hoje já não está mais só na Praia Grande, hoje está em toda a região. Cassione, o pessoal que foi em Ilhabela está estarrecido. Pegaram 16 pessoas que estavam preparadas em 5 carros roubados, 16 pessoas altamente armadas com AK-47, 4 fusíveis, mira laser, tinha de tudo, tinha até barco para rota de fuga e combustível que estava estocado dentro de uma dependência da Prefeitura Municipal. Graças ao trabalho da Polícia Civil em São Sebastião, começou a troca de tiros, Cassione. Foram tiro para tudo quanto é lado, as pessoas invadiram, os marginais invadiram as casas dos moradores e ali foi então preso mais de 8 ou 10 elementos dos 16 e todos eles com passagens e com vasto armamento, munição, 80 quilos de dinamite, ou seja, iam explodir caixas eletrônicos na Ilhabela e se evadir pela linha d'água, ou seja, pelas lanchas, e graças à polícia atenta, a Polícia Federal, que tem uma delegacia muito forte em São Sebastião, devido ao porto, teve a interferência da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, conseguiram detectar um daqueles carros que estavam no meio, que era placa roubada ou clonada, e aí começou o tiroteio muito perigoso, estava no meio de um clarão, praticamente no meio-dia, aconteceu toda essa polêmica em São Sebastião, mas graças a Deus ninguém saiu ferido, a não ser os próprios marginais, que lá tocaram o terror em São Sebastião e na Ilhabela. Vamos aproveitar e fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com mais participações também do nosso telespectador, né? Instantes. Muito bem, terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, nesta quarta-feira de cinzas, né? A gente abre espaço sempre importante para o telespectador aqui do Painel Regional, né, Cibele Lima? Isso mesmo. Olha, Boturão, eu tenho uma pergunta aqui para o Banha. O Gilberto do Imbaré pergunta o seguinte: Banha, qual a sua opinião sobre a construção de 2 pedágios na nossa região? Um em Praia Grande e o outro em Tariri. Mais pedágio? É o que a gente sempre debate aqui, é muito pedágio para pouco serviço, ou seja, estamos pagando há muito tempo, estamos sendo assaltados literalmente com esses pedágios. A contrapartida ficou muito longe daquela que é ideal, porque as pessoas são assaltadas ainda na estrada. Imagine, o Cassione, agora o cidadão ficar durante 6 horas para chegar no litoral e ainda ter que pagar o pedágio. Ele vai ficar muito contente de chegar aqui às nossas belas praias. É melhor ir para o interior, então, né? Agora, nós cansamos de dizer aqui que a Ecovias tinha uma grande responsabilidade relativamente à segurança nas estradas. E vocês viram o que eles resolveram fazer. Estão construindo o Muro de Berlim no acostamento, numa extensão de 1,8 km, quase 2 km de muro, para impedir que os moradores das comunidades em torno da estrada tenham facilidade de fugir depois dos assaltos. Então a Ecovia sabia muito bem que ela tinha responsabilidade, porque ela não está fazendo isso nem por caridade nem por piedade, é porque ela sabe que o cerco estava fechando em cima dela. Pedágio cobrado nas alturas e a insegurança total. Agora, resolveu, a solução dela é fazer um muro. Estão fazendo um paredão de quase 2 quilômetros de extensão ao longo da rodovia. Não sei se é a melhor solução, de qualquer maneira, ela se coçou. Então, quando a gente critica aqui, às vezes vale a pena, viu, pessoal? Porque incomoda, aí alguém diz assim, escuta, vamos fazer alguma coisa.
ainda que façam um paredão, um muro de Berlim, mas estão fazendo alguma coisa. Então a gente tem que continuar criticando o que está errado, porque é essa a nossa função, e não ficar batendo pura e simplesmente por bater nos outros, às vezes naqueles que não devem. Cibele, mais participações aí? Sim, agora é do José Roberto da Pompeia. Essa vai por Cassione. Cassione, por que não houveram manifestações nem a favor nem contra o governo federal, já que o Black Blocs, MST e as pessoas contra Dilma poderiam fazer uma manifestação? Poderiam fazer um bloco carnavalesco. O que a gente entende é que ele quis dizer, ou lá na Sapucaí, ou aqui no Sambódromo de Santos, por que não houve essa manifestação? Porque a visibilidade é total. Tá? O Brasil inteiro e o mundo, uma grande parte do mundo, estão ali assistindo o desfile. Você imaginou uma manifestação naquela altura? Claro que ela teria um grande efeito. O problema é que uma grande parte dos manifestantes estava sambando no pé nas escolas. E a outra parte que quisesse se atrever, não é fácil você mexer com escolas de samba com 4.000 figurantes cada uma. Porque se sair no braço, a manifestação acaba. É mais fácil enfrentar a polícia com bomba de efeito moral do que querer impedir escola de samba de desfilar. Essa é a minha visão um pouco lúdica desta situação. Cassione, só homenagearam duas figuras, né? Um foi o juiz e outra o Sérgio japonês da Federal. Esses foram homenageados lá no Nordeste. Imagina, devia ser um bloco gigantesco se pegasse todos aqueles da Lava Jato para serem homenageados. Não ia ser 30 dias de carnaval na Bahia. Por falar em japonês da Federal, foi autorizado o desmembramento da investigação relativamente ao sítio de Atibaia. Vai ser uma investigação sigilosa, concentrada apenas em cima do sítio de Atibaia. Parece que o cerco ou está se fechando mais, ou vai haver no final uma luz mostrando qual é a verdade desta história do sítio. Foi autorizada hoje ou ontem o desmembramento da investigação. Sigilosa e só em cima do sítio de Atibaia. Pois é, professor, mas nesse aspecto dessa investigação, em que medida, digamos assim, o ex-presidente Lula não teria saída? Porque o que se diz é que aquele sítio está no nome do filho do Bittar, né? Jacob Bittar, e outros sócios do filho do Lula. Ele tem sido visto frequentemente lá naquele sítio, que é um dos refúgios dele. Mas em que medida ele estaria implicado? Em duas medidas. A primeira é que se ele é de fato o proprietário, e quem está aparecendo como proprietário são laranjas, é evidente que ele tem que mostrar de onde vieram os recursos para você adquirir um sítio que é um sítio de grande área, se não me engano são 57 mil metros quadrados, e um sítio altamente luxuoso. Então, se eu não devo nada, a minha casa está no meu nome, não está no nome do vizinho. Tá certo? O meu escritório está no meu nome. Então, quando você não deve, você não precisa botar laranja como dono. E a segunda medida é, se isto tudo é uma farsa, e na verdade ele é o dono, dizem, e a acusação é esta, que tudo foi dado a ele, não comprado, e já não é um problema de ele ter sonegado os recursos que ele teria usado para comprar o sítio, mas tudo teria sido dado em troca de favores, evidentemente, que os doadores, as empresas, as duas empreiteiras, teriam recebido do governo. Então, nos dois casos, ele estaria implicado. Até o editorial da Folha, professor, ele cita, justamente o senhor fala da segunda hipótese, é que é imoral, é legal, mas é imoral, é ilegal, mas é moral, mas ficou aquele choque. Mas qual o objetivo de uma empreiteira? Fazer melhorias nesse sítio? Se é do laranja, se não é laranja, se é do presidente, se é de relação, como é que vai explicar? E quando o Sérgio Moro disse,
Polícia Federal, em caráter de sigilo, vamos averiguar o que tem dentro dessa caixa preta. Vamos abrir. E o editorial da Folha dizia, será que se for do cidadão que se diz e que se comprovar que ele tinha recurso, qual o crime que a Odebrecht teria cometido, ou outras empreiteiras, em fazer tais melhorias? E que vantagem, ele até deixou no final, que vantagem Maria leva? Essa história da legalidade e da moralidade é uma discussão que a gente começa a ter no primeiro ano da faculdade de Direito. O que é ético e o que é moral, e aí a gente aprende a diferença entre ética e moral, e depois o que é moral e o que é legal. Em primeiro lugar, quase todos os crimes, quem os comete, além de cometer uma ilegalidade, está contrariando ou a ética ou a moralidade. Agora, há casos em que você só tem o confronto com a moral. Exemplo, um sujeito casado se apresenta a uma moça, diz que é solteiro, namora com ela, faz promessas que vai casar com ela, mas ela é maior de idade, dona do seu nariz, e depois ele dá simplesmente no pé. Não há crime nenhum nisso. O máximo que amanhã ela pode cobrar dele são as indenizações por dano moral. Não há ilegalidade, mas há imoralidade, não é? Ou falta de ética, se nós quisermos ficar com a precisão terminológica mais correta. Dentro do aspecto, do caso do homem público, quase sempre a imoralidade se confunde e se junta com a ilegalidade. Um presidente da República não pode ganhar de presente um sítio de 57 mil metros quadrados, que vale uma fortuna, ainda que tivessem dado a ele sem ser em troca de favores. Não pode receber isso. É muito desproporcional o valor para ser apenas um agrado. E se não é um agrado e há troca de favores, é evidente que você tem o crime do presidente, ou de quem quer que seja, do homem público, além da conduta antiética. Neste caso, eu não estou dizendo que o caso está concluído. Eu apenas estou dizendo que resolveram de forma sigilosa, e isto já me faz sentir o cheiro de alguma coisa, de forma sigilosa vão investigar a história deste sítio, da propriedade deste sítio, da doação, etc, etc. E isto significa que alguma coisa existe, porque senão ninguém ia precisar dizer, olha, sigilo. Se não há nada, se só há uma aparência de fumaça, que nem fumaça é, não é preciso separar a investigação, centrar nessa investigação e de forma sigilosa. Muito bem, está a explicação do Cassione. A gente fecha mais uma edição do Painel Regional, agradecendo sempre aqui Heraldo, Banha, Cassione, sempre conosco, e a Cibele acompanhando a nossa produção e a sua participação. Né? Segunda a sexta, você acompanha a gente 1h30 da tarde, ao vivo, com a reprise às 8 da noite. Obrigado. Tchau.